Vamos falar agora um pouco sobre como funcionam essas três situações, três ferramentas na prática. Eu criei uma situação fictícia que pode ser muito bem implementada num jogo, que é o caso, por exemplo, de você ter um personagem no teu jogo e aí o personagem pediu pizza. Por exemplo, fez um pedido por telefone para que tenha uma entrega. Então, no caso, a entrega dele é uma pizza. Quando você vai receber a pizza, então você tem que atender o pedido e pagar, né, e receber a pizza. Vamos quebrar então essa situação em várias pequenas situações e tentar entender como isso pode funcionar em eventos, funções e macros, tá? Vamos lá. A primeira coisa que acontece então é o nosso evento. Como a gente viu lá, o evento é uma coisa que acontece no tempo. Então, aconteceu o evento, uma ação no tempo. Fiquei com fome. Então o personagem ficou com fome. Se você já jogou The Sims, isso faz muito sentido, né? Então o personagem ficou com fome e agora vai acontecer o evento ficar com fome. A partir desse momento, as coisas vão acontecer. Então, guarda ali, tudo começa com o evento ficar com fome. A partir daqui as coisas são chamadas. Então, após o evento ficar com fome acontecer, ele é disparado, algumas ações vão ter que ser executadas. Então, a primeira ação que o personagem precisa fazer é a função, né? A gente vai colocar como uma função fazer o pedido. Então, a partir de agora, o personagem vai executar uma série de ações que a gente pode dizer, aglomerar num conjunto chamado fazer pedido. E esse conjunto a gente vai chamar de função. Função fazer pedido. Por que a gente criou uma função nesse caso? Porque a gente pode reutilizar ela para depois. Então, se eu precisar, em outro momento, fazer o personagem pedir novamente, eu chamar novamente lá na Unreal, função fazer pedido. E aí o personagem já vai executar tudo que a gente programou. A função fazer pedido a gente pode quebrar em subetapas, subfunções. Então, primeiro ele vai pegar o telefone, aí o personagem vai discar o telefone. Quando ele estiver falando no telefone, ele vai falar com a atendente, é uma outra ação. Depois ele vai fazer o pedido dele e depois ele vai desligar o telefone, né? Então, toda vez que eu chamar função fazer pedido na Unreal, quando eu chamar ela no meu blueprint, dentro da função fazer pedido, ele vai executar essa cadeia de ações aqui. Por isso que a função é importante, para que você possa reutilizar ela no teu código. Você escreve esse bloco uma vez só, e depois que você precisar reutilizar, você só chama a função fazer pedido novamente. Então, toda vez agora que eu chamar a função fazer pedido, ele vai executar em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Então, considere que isso aqui são nós na Unreal, que são conectados na forma da ordem de execução. Toda vez que eu chamar a função fazer pedido, ele vai executar essa ordem. Uma coisa importante aqui no fazer pedido, então a gente começa a ter alguns inputs e outputs. Primeira coisa, quando você liga para uma pizzaria para pedir, você precisa saber o nome da pizza, né? O sabor da pizza que você quer. Então essa é uma informação que você tem que entregar quando você vai pedir a pizza, é o sabor dela. Vamos considerar então que o sabor da pizza é uma variável que você precisa guardar, né? Você precisa colocar na função para que ela faça sentido e execute. Por isso os valores que entram nessa função são os inputs, né? In de entrar, né? Input. Então, quando ele entra na função, essa variável, esse valor, a gente vai alimentar a função com o sabor da pizza, para que a gente possa utilizar esse valor dentro da nossa função. Esse é um valor que é importante. Inputs não são obrigatórios, você pode ter funções sem input. E se você criar um input, você também não é obrigado a colocar um valor lá dentro. Você não é obrigado a alimentar. Dependendo da função que você criou, ela pode acabar quebrando, né? Se o input for extremamente necessário dentro da execução e você não colocar o valor, então a execução pode falhar. Então, assim que a gente inserir o valor input na função, ele vai ser utilizado aqui no quarto nó. Quando o fluxo da informação chegar no quarto nó, fazer pedido, então ele vai utilizar o valor que você colocou do sabor da pizza. E aí você utiliza esse sabor da pizza para executar o fazer pedido. O que isso nos ajuda a fazer? A gente pode ter várias funções reutilizadas na Unreal. Eu posso ter um fazer pedido com o sabor pizza mozzarella, ou eu posso ter um fazer pedido com o sabor de pizza calabresa. A função vai ser exatamente a mesma, você vai chamar a mesma função, só que você vai alimentar um input diferente. Vai mudar apenas o sabor da pizza. E de acordo, claro, com o sabor que você coloca, né, com o input diferente que você vai colocar, então você vai ter um resultado diferente na tua função, apesar de ser a mesma estrutura. Então isso te permite reutilizar a mesma função em vários momentos do código, só trocando os inputs. Outra coisa que acontece na nossa função fazer pedido é que o atendente vai falar o preço, né? Depois que você faz o pedido da pizza, então ele vai falar o preço exatamente aqui, quando você fizer o pedido e dizer o sabor da pizza.
E aí como é que funciona? Qual que é a diferença? A diferença, ela não é um input, você não coloca ela na função, ela sai da função, esse valor sai da função depois que ela é executada. Então, o preço do pedido é um output, né? Ele está saindo. Assim que ele sai da função, você tem esse valor. Então, a diferença lá entre funções e eventos é que o evento não tem essa possibilidade de ter um output, mas a função tem. Então, assim que essa função terminar de ser executada, aqui no final, você vai conseguir ter o valor da pizza para você poder utilizar. Então, aqui no quarto nó, eu faço a requisição do preço do pedido, tá? Essa função vai liberar para a gente um output. Em resumo, então, a função que a gente vai executar é o seguinte: fazer pedido. Toda vez que eu chamar o fazer pedido, ele vai ter já o input e um output. No input, ele vai pedir o sabor da pizza e no output, ele vai pedir o preço do pedido. O que ele vai pedir aqui é uma variável, né? Então, o sabor da pizza, a gente pode colocar como uma variável, por exemplo, string, que é um texto. Então, ele vai inserir um texto e vai jogar para fora da variável um preço, que pode ser, por exemplo, um integer ou pode ser um float, né? Se você precisar de decimais. Então, assim que você terminou de executar a função fazer pedido, em determinado momento do teu jogo, né, da tua interatividade, vai acontecer o evento pedido chega. Né? O pedido vai chegar em um determinado momento e vai começar a disparar outras funções, outras ações a partir deste evento. Então, este evento aconteceu, o pedido chegou. O que acontece agora? A primeira coisa que acontece agora é vamos criar uma outra função, então, que é a função receber pedido. É uma sequência de ações então, que o jogo precisa executar para que receber pedido faça sentido. Então, novamente, a função vai estar executando em ordem, uma sequência. Aqui eu coloquei algumas sugestões do que pode acontecer. Ele vai abrir a porta, ele vai pegar o pedido, ele vai pagar o pedido, ele vai receber o troco e ele vai fechar a porta. Então, toda vez que eu executar a função receber pedido, ele vai executar essa ordem novamente. Né? Então, eu posso reutilizar o receber pedido onde eu quiser na minha blueprint. Quando o personagem for receber o pedido, é necessário pagar e calcular o troco. Então, aí a gente tem alguma coisa aqui importante, eu deixei em amarelo. Né? E aqui é um bom exemplo de macro. A gente pode usar uma macro aqui, criar esse cálculo do troco, e toda vez que eu precisar calcular o troco, eu chamo a mesma macro. Posso chamar a macro dentro da função, posso colocar ela bem aqui assim, e vai calcular o troco para mim e vai dar o resultado. Então vamos lá, vamos ver como é que funcionam as macros. Então a macro que a gente vai criar para esse exercício é o calcular troco. Né? Eu coloquei um ícone diferente aqui para a gente ver que é uma macro. Então o que a macro vai fazer? A macro ela vai me pegar o input, que é o valor que eu paguei, o valor pago, e o preço do pedido. Então, obviamente, eu posso ter mais de um input, né? Inputs. É um S ali no final. Eu posso colocar o valor pago, o preço do pedido, executar a minha ação numérica, a minha operação numérica dentro dessa macro, e a macro vai me dar um output, que é o troco. Tá? Então, a gente tem 3 variáveis diferentes aqui. Então, toda vez que eu executar essa macro na minha blueprint, eu vou arrastar ela para a minha blueprint, tem ela aqui, eu insiro 2 inputs, dentro dela acontece o cálculo e aí fora ela vai lançar para mim o valor do troco. Tá? Importante então que a gente tenha essa macro para que a gente possa utilizar sempre esse cálculo de troco quando quiser. Então como é que vai ficar a minha função receber pedido a partir de agora? Abrir a porta, pegar pedido, pagar pedido e aí receber o troco. E aí aqui eu vou chamar a minha macro, né? Tem ela aqui, nesse momento para eu poder calcular o troco. Lembrando apenas que se o valor que você pagou for maior, né, que o preço do pedido, se você pagou mais que o preço do pedido, você vai receber troco, senão você não recebe. Então entra aí um flow control de branch. Né? A gente tem que usar um branch aqui para que eu tenha um if else. Se isso for verdade, então eu vou calcular o troco. Se não for verdade, eu pulo o cálculo do troco e já vou fechar a porta. Tá? E aqui um resumo de tudo que acontece no final. Primeira coisa, o evento vai ser disparado no jogo em determinado momento. Então pode ser, por exemplo, apertar um botão no teclado, vai disparar esse evento, ou o personagem faz alguma coisa, esse evento é disparado, ou alguma coisa acontece no jogo para que esse evento dispare, enfim. Em determinado momento esse evento dispara, e aí ele automaticamente vai executar a função fazer pedido. A função fazer pedido tem todas aquelas listas de ações que o personagem vai fazer, e ele pede um input, que é o sabor da pizza, e ele tira para a gente o output, que é o preço do pedido. Né? A partir do momento então que termina essa função aqui, o código fica parado, né? Até que em determinado momento do jogo eu vou executar o evento pedido chega. Né?
E aí, quando o pedido chegar, ele vai executar a função automaticamente, receber pedido, que também tem aquela sequência de ações que a gente viu. A função receber pedido, então, ela vai pedir para mim o valor pago e o preço do pedido. E aí, caso o valor pago tenha sido maior que o preço do pedido, a gente vai executar uma macro para que a gente tenha o cálculo do troco. E essa função, então, vai exibir para a gente o cálculo do troco. Tá? Essa aqui é uma estrutura bem interessante para que a gente possa entender as diferenças entre as coisas e como utilizá-las na prática.